Uma tempestade gigante de raios e trovões passou do nosso lado, mas estávamos preparados e monitorando minuto a minuto. Depois, fomos curtir mais a Sardenha. O bicho tá pegando. A gente veio para uma baía, que é a Calabita, que é uma baía brigada. Opa, nós viemos para cá ontem já, porque tinha previsão de chuva hoje, de vento, que tá acontecendo. Mas a gente tá desde ontem, a gente tá bem ancorado, estamos tranquilo. Bastante barco veio pra cá hoje. E Carol vai ver o vento chegar. Betinho fica naquele momento, pré-vento. Tava esperando o vento vindo daqui e o vento tá vindo de lá. Agora ele tá aqui olhando o anchor. Entrou uma rajada forte de vento, o mar levantou, justamente porque lá daquele lado tá passando uma nuvem de raio, uma tempestade. O que acontece? O vento acaba vindo dela para nós, né? A gente não tá nela. Então a gente foi aproando pro vento e acompanhando a tempestade passando. Nisso o pessoal se assustou e saiu. Isso aqui é 1 hora atrás e aí 6 minutos. Então você vê que essa aqui tá subindo, né? E vai passar pela gente aqui. E aí, ô gringa, essa camisa gringa aí. Vivendo a experiência completa. Peguei chuva, sol. Carolina hoje vai provar a frégola. Olha que linda que tá. Linda. Uau! E eu aqui no carbonara. Depois da chuva passar, as meninas foram passear pela cinematográfica Calabita. Eu fiquei tomando conta do barco e tentando desentupir nosso holding tank. Esse aqui é nosso holding tank. Eu abri a válvula lá embaixo e a água não sai. Tá cheio. Lendo num site com dicas para motorhome, que é onde eles mais usam, né? No embarque não tem tanto. A gente descobriu, isso aqui deveria ser usado sempre fechado, para acumular água e deixar a água aqui se misturando. Só que a gente usa sempre aberto, exceto em marinas. E o que aconteceu? Como a gente usa assim, a água ela escorre mais rápido do que o sólido. E aí ela vai toda embora e o sólido fica meio úmido. E se a gente ficar um tempo sem usar, ele seca. Quando ele seca, entupiu, fez uma parede aqui. Então a gente viu a dica de uma coisa que é natural. Nós vamos tentar primeiro com o natural antes de tentar uma soda cáustica ou alguma coisa mais agressiva aqui. Que é esse produto aqui, que ele é biogicida, né? Então deve ter micro-organismos aqui que a gente vai jogar lá dentro. Ele vai consumir isso, esse sólido, e transformar em uma coisa mais líquida. E deve desentupir. No dia seguinte velejamos até a Cala de Voo, onde dormimos de frente ao hotel mais tradicional da Sardenha. Um quarto de casal aqui custa a partir de R$8.000 nesta época do ano. Mas fomos com a nossa casa, então não precisamos pagar nada para ancorar. O mar é bonito, raso e bastante movimentado, inclusive durante a noite, onde as lanchas dos grandes iates passam o tempo todo. Mas valeu a experiência. Acordamos e fomos para bem perto dali, a praia Petra Ruja, onde já conhecíamos e fomos mostrar para a Carol. Passamos o dia todo por lá, em meio a vários barcos. O que mais me chamou a atenção é que nenhum barco liga o som alto, passa fazendo marola ou para perto da praia. É um respeitando bem o outro. Tem até o aniversário, ó, sem som. Fim de férias por aqui. Hoje é sexta-feira, dia 30 de agosto. As férias, né, escolares acabam também esse final de semana. Segunda-feira todo mundo volta à rotina. Carol vai embora amanhã. Já
tiramos o ar do Flamingo, vamos tirar o ar do stand-up, Google já tomou banho. Olha lá, tá cheirosão. Porque essa semana eu tenho médico e essa semana também a Carol, como ela vai embora, eu faço coisa de lavanderia, coloco a vida em ordem. Então essa semana aí a gente tem bastante coisa pela frente. Mas vamos seguir aqui nossa rotina de praia. Acabou as férias só pro pessoal, só pra você, Carol. Mas tá lotada ainda, tá super lotado. Vamos ver como é que vai ser aqui em setembro, mas por enquanto não tá com cara de que os barcos vão embora, não. E agora nós vamos para Olbia, que é onde a Carol vai pegar ferry, onde a gente consegue resolver a vida. Carol ficou roots esses dias. Eu falei, Carol, quando a gente chegou, eu falei, Carol, Sardenha é roots, meu. Sardenha é praia, não tem essa de ficar shopping, mercadinho todo dia. Mas foi bom, né? Foi ótimo, amei. Vou pegar o depoimento da dona Carolina. Eu amei. Cada segundo essa viagem foi maravilhosa. Sardenha é muito... E o barco? Não, foi demais. Eu não conhecia assim, essa vida de barco. E eu passei a conhecer, eu amei demais. Queria ficar mais dias aqui, só que acho que ninguém me aguenta mais. Você volta ano que vem? Eu volto, eu vou voltar, porque agora eu já tô acostumada. Já sei como é. Tá, voltar até, vai até bronzeada, gente, ó. Até que enfim, né? Peguei o bronze. Jantamos no Art Academy, uma churrascaria com rodízio brasileiro, picanha no espeto e até feijoada. Trouxe Carolina para o terminal de ferry. Vai embora. Vai me deixar. Você nem vai ver minha barriga crescer. Eu acho que vou. Mas agora não. Agora o nosso baby está do tamanho de um figo. Mas você vai Olha isso, gente. Tô muito grávida. Essa semana eu fiz 11 semanas. E eu já tô me achando super grávida. Imagina, eu vou pro Brasil em novembro. Eu vou estar, tipo, super grávida. Na manhã seguinte a Carol foi embora e nós também. Nós saímos de Olbia hoje cedo. Porque a gente não gosta de ficar muito na cidade, sabe? Eu já vou ter que ficar lá semana que vem inteira, porque o Beto vai fazer um extra. E eu tenho médico, né, quinta-feira, então a gente vai ter que voltar pra Olbia daqui 3 dias. Então a gente resolveu sair, ficar 3 dias na âncora, curtindo a brisa, aproveitando o mar, aproveitando o sol. E aí, quarta-feira a gente volta, que eu tenho médico. Boy, it's been a while since we talked, and my head's getting nervous. I can't handle this on and off. Estou amando essa ancoragem. Amando, tem um pôr do sol lindo. A praia é o máximo, porque tem uma faixa de areia que você consegue ir com o bote. Então, assim, mesmo estando cheia, você consegue ir com o bote, descer com o Google. A praia não é permitido cachorro, mas aonde você já desembarca, já tem a subidinha para passear com ele e tudo mais. Estou amando, sem contar o bando de peixe que tem aqui embaixo cuidando da limpeza do nosso casco. Enquanto isso, nesse pôr do sol maravilhoso, putz, pior que saiu uma sujeira, né, amor? Nossa, não creio que saiu. Menino, olha o pôr do sol para fazer esse tipo de manutenção. Meu, e a gente tentou de tudo, a gente só não tinha tentado isso, que era colocar o cano pelo respiro. Porque a gente colocou o cano por baixo, a gente colocou o cano abrindo a tampa e colocando o cano lá. Fizemos de tudo, colocamos todos os tipos de produto, a gente só não tinha tentado desse jeito. Eu não tô nem acreditando, acho que foram 10 dias, quase, ou mais. Amor, vamos estourar uma champa? Vou até beber. Baby Shark tá até dando pulinho aqui dentro. A grávida só quer comer comida, a grávida não quer salada, a grávida quer comida. Então assim, eu tenho comido bastante fruta e bastante comida de verdade. Hoje, eu fiz uma coisa que eu tava com desejo antes de estar grávida. Eu não tive nenhum desejo, by the way, tá? Só que eu tô com muita vontade, só que eu não achava carne. Então vai ser estrogonofe de frango mesmo, porque carne não tá rolando. Olha só. E ó. Batatinha palha que ainda temos de Portugal.
Esses dias, depois que a Carol foi embora, aproveitei para ir na lavanderia, lavar algumas coisas, fiquei quietinha também, aproveitando. Não estava muito bem, na verdade, nem de enjoo, nem nada disso, porque graças a Deus eu não tô tendo nada. Nada. Eu não tenho nenhum sintoma. A única coisa é que eu tava me olhando no espelho e não estava gostando do meu corpo. Olha lá, se eu falo, eu choro. São muitas mudanças. A gente fica com um peito gigantesco, assim, tipo, uma coisa gigante. A barriga começa a aparecer, tipo, ela já tá, tipo, né, mais cheinha, assim, tipo... Sei lá, eu sei que eu tive uma crise. Mas é maravilhoso, eu tenho que aproveitar todo esse momento. É lindo demais, ser mãe é a coisa mais maravilhosa. E eu tô amando, mas é uma mudança, assim, em um mês você vê seu corpo não ser mais seu. E acho que daqui a pouco vai ser cada vez mais assim, né? Hoje é dia que eu não saio da frente do computador. Segunda-feira, 9 horas da noite. E entrou um vento que não estava previsto, tá batendo 30 nós lá fora. E a gente tá perto de 2 barcos, então o Beto tá lá fora, a gente tá perto de um Amel e perto de um outro. E o Beto fica preocupado, que ele fala qualquer agarrada que um der, o giro já não dá na conta. Fazia tempo até que a gente não tinha, assim, uma noite de 30 nós, faz tempo. O verão é assim, né? Não tem muito vento também. Aqui na Sardenha, como a gente disse, tem sempre um vento na medida durante o dia aí, de uns 17. Mas à noite a gente não tem pego nada assim acima de 20 nós. Olha só a cor de mar que a gente vai ter que deixar pra ir pra Úbia, que é totalmente marrom, totalmente sujo, feio. Mas amanhã é meu médico. Então nós estamos indo hoje pra ancorar e tudo mais, porque o médico é 8 horas da manhã, a gente vai ter que pegar busão 7 horas da manhã, então... Mas isso você vai ver no próximo episódio. Se você gostou, não esquece de curtir o vídeo, comentar e compartilhar. Também aproveita agora para se inscrever. Isso ajuda muito o canal a crescer. E se você quiser contribuir, seja um apoiador, compre uma camiseta, um boné ou um livro e ajude a financiar esse projeto. Até a próxima semana, tchau e bons ventos!